Olá a todas e a todos que nos assistem nesse primeiro episódio de uma série de videocasts que o Observatório Nacional da Mulher na Política fará no âmbito do Entre Nós Candidatas, que é um projeto de acolhimento psicossocial para mulheres expostas à violência política de gênero e raça durante a campanha eleitoral de 2024. Meu nome é Ana Cláudia Oliveira, eu sou coordenadora de pesquisas do Observatório. E antes de apresentar a nossa entrevistada do dia, eu gostaria de convidar a minha colega de observatório, Cristiane, para que se apresente e explique um pouquinho, para quem ainda não conhece, o que é o Entre Nós Candidatas. Ei, Ana, obrigada. Tudo bem, gente? Eu sou Cristiane Bernardes, eu sou assessora técnica e de articulação institucional aqui do Observatório Nacional da Mulher na Política, da Câmara dos Deputados. E o Entre Nós Candidatas, que é esse projeto dentro do qual nós estamos fazendo esses videocasts, é uma iniciativa que nós lançamos em agosto deste ano, é uma parceria com psicólogas e entidades da sociedade civil, voluntárias, e esse projeto ele tem 3 eixos. Um eixo principal, que é o eixo exatamente de acolhimento psicossocial, que funciona por meio de encontros virtuais com as candidatas. Esses encontros eles são mediados por psicólogas. Um eixo de pesquisa, que seria o segundo eixo, por meio do qual pesquisadoras estão coletando dados sobre essa experiência de acolhimento psicossocial, que vão servir para aperfeiçoar políticas públicas, né? De enfrentamento à violência política, de gênero e de raça, e também políticas de suporte à saúde mental, né? De candidatas e de mulheres que conseguem se eleger para cargos eletivos. E, por fim, nós temos um eixo de informação, dentro do qual esses videocasts, né, são uma das propostas, mas que são atividades que nós estamos fazendo para disseminar os conteúdos que nós estamos discutindo ao longo desse projeto. E esses conteúdos, eles são destinados às candidatas, mas também ao público em geral, que quer, né, entender melhor, como nós, o que é a violência política de gênero e de raça no Brasil, quais são os impactos que essas situações violentas têm sobre a saúde mental das mulheres que se dispõem, né, a entrar na política institucional, e também quais são os mecanismos e os serviços de proteção que estão disponíveis no nosso país, nos estados, nos municípios, para as vítimas de violência política. Estava sem som. Perfeito, Cristiane. E é isso. Hoje, então, a gente está gravando esse primeiro videocast, né, que é um dos materiais, então, que vai constar do eixo de informação do projeto. Esse videocast é a primeira, né, a gravação desse videocast é a primeira de uma série de entrevistas que nós estamos produzindo com especialistas que vão falar sobre ferramentas e serviços que já foram apresentados às nossas participantes no Entre Nós Candidatas, mas que nós acreditamos que tem um conteúdo valiosíssimo e é por isso que nós queremos que isso chegue a um público muito maior. Por isso que a gente está gravando também esse material para disponibilizar para vocês. O primeiro turno das eleições já passou, mas a gente sabe que a violência política é algo que está sempre atravessando a vida das mulheres que atuam na política, não só durante o período de campanha, mas durante toda a sua trajetória dentro da política. Então, a gente acredita que esse conteúdo vai ter muito valor dentro e fora do período eleitoral. Então, sem mais delongas, vou apresentar a nossa entrevistada de hoje, que é a Gabriela da Costa. A Gabriela ela é pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS Rio, é doutoranda em comunicação pela Universidade Federal Fluminense e integrante do projeto PegaBot, que é uma iniciativa voltada para o apoio a vítimas de ataques digitais. Seja muito bem-vinda ao nosso videocast, Gabriela. Obrigada, Ana. Obrigada, Cris, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com o Observatório, principalmente com esse projeto Entre Nós, que apoia as candidatas que sofrem potencialmente, né, violência política de gênero. É um prazer, em nome do ITS Rio, também agradeço pelo convite. Ei, Gabi, um prazer ter você com a gente. Seja muito bem-vinda. E eu queria começar a nossa conversa hoje pedindo que você falasse um pouco, né, desses projetos que o ITS Rio tem e que são voltados para o enfrentamento da violência política na internet, especificamente, né? Se eu não me engano, são 2, né? Tem o PegaBot e tem a Vigília Cívica. Você pode explicar isso para a gente, Gabi? Claro.
O PegaBot, ele é um projeto que nasce no ITS Rio, ali perto das eleições de 2018, com o objetivo de identificar comportamento inautêntico, principalmente no Twitter. E o que é comportamento inautêntico? São os robozinhos, né? Então, a gente tentava identificar se um perfil era ou não robô. A gente identificou, né, que esses comportamentos inautênticos estavam atrelados a campanhas de desinformação, campanhas de ataques e campanhas de ódio. Só que, como que esses robôs, eles não atuavam sozinhos, né? Então, o robô, ele também estava atrelado a um comportamento orgânico, de pessoas também destilando ódio, destilando violência, principalmente contra as mulheres. E aí a gente percebeu que, olha, aqui tem um gap. Então, as mulheres, né, ativistas de direitos humanos, jornalistas, defensores de direitos humanos e candidatas, não tinham um sistema que pudessem protegê-las, né? Então, que pudessem auxiliá-las nesse momento em que elas estavam sofrendo ataques de desinformação ou ataques de discurso de ódio. Então, o PegaBot, ele deixa de ser apenas uma ferramenta ali para identificar comportamento inautêntico que estava atrelado a esse tipo de campanha de ódio e desinformação, e ele passa a ser um mecanismo de proteção a essas vítimas de ataques digitais. Então, hoje o PegaBot, ele atua em 3 frentes principais. A primeira delas é a capacitação e orientação das possíveis vítimas de ataques digitais online, que são principalmente mulheres, volto a repetir. E aí a gente atua na capacitação e treinamento para que essas mulheres estejam capacitadas e informadas sobre como se proteger no ambiente online. A gente também atua numa frente de apoio a essas vítimas quando elas sofrem os ataques. E aí, como que a gente apoia? Primeiro, na coleta de evidência, porque se você sofre um ataque online, uma injúria, uma calúnia, alguém te xinga nas redes sociais, por exemplo, você não pode simplesmente apagar aquele comentário. Ou você não pode simplesmente, necessariamente, só printar. O print, ele é válido, só que ele não necessariamente é válido judicialmente. Então, a gente utiliza uma plataforma que consegue fazer o registro oficial ali daquele comentário, daquela ofensa, e isso ser válido juridicamente. Então, a gente faz a coleta de toda essa evidência, seja nas redes sociais, eventualmente no WhatsApp, eventualmente em vídeos, para que a pessoa consiga ou registrar um boletim de ocorrência ou entrar na justiça. A gente, junto nesse processo também, a gente elabora um dossiê de contexto, falando um pouco sobre o ataque, como o ataque começou, quem são os perpetuadores desse ataque, quais são as condutas perigosas atreladas a esse ataque, né? É uma calúnia, é uma difamação, tem desinformação, não tem desinformação? Além disso, a gente também, o terceiro ponto em que o PegaBot atua é no suporte a essas vítimas que necessariamente, às vezes, precisam de suporte financeiro, né? Para acessar a justiça, às vezes para compra de material, né? Então, às vezes, a pessoa usa o seu celular pessoal para fazer campanha, por exemplo, e é uma pessoa que é muito exposta politicamente, e que isso pode apresentar um risco para ela de terem fotos pessoais vazadas, por exemplo. Então, a gente dá esse suporte financeiro para essas candidaturas e para esses defensores de direitos humanos e jornalistas para compra de material, eventualmente. E em casos mais extremos, a gente também oferta um suporte de perícia digital, que, sofri um ataque de desinformação, por exemplo, como a gente já viu, e falsificaram uma mensagem, e essa mensagem é falsa. Então, a gente presta esse suporte financeiro para que seja contratada uma perícia digital para essa comprovação. E aí, esse ano, durante o período eleitoral, o projeto PegaBot se reuniu à Rede Liberdade, que já atua na parte jurídica e de articulação com candidaturas em vista de criar um sistema de proteção com relação à violência política de gênero. Então, a gente se juntou e criou um observatório, justamente para a gente conseguir receber essas denúncias, né? Então, o observatório ele era um formulário em que a gente recebia denúncias, tanto de candidaturas, cidadãos e cidadãs, de violência política de gênero. Poderia ser online ou poderia ser offline. Quando é online, o PegaBot atuaria, né? No offline, a Rede Liberdade prestava também a assistência jurídica e atuava na orientação das candidatas. Então, a gente percebeu, né, que nesse observatório que a gente tem uma gama de diferentes tipos de violência política de gênero acontecendo e que, apesar, né, de
ter muita violência política evidente acontecendo, infelizmente, a gente ainda não tem mecanismos e uma força social muito grande para que as pessoas realmente denunciem esse tipo de violência, né? E aí, daqui a pouco, eu também posso falar um pouco mais sobre os canais oficiais, né? Para reportar a violência política de gênero, seja ela online ou offline, que tanto o TSE, a Defensoria Pública da União possuem, e que, articulados, né, com essas ações da sociedade civil, que também foram feitas não somente pela Rede Liberdade, mas Pacto pela Democracia também realizou, com foco na questão online, com o Confia, e outras entidades também realizaram esse apoio às candidatas e candidatos que sofrem violência política de gênero, são importantes para a gente construir um arcabouço institucional para a proteção, principalmente das mulheres, né? Perfeito, Gabriela. E, assim, a gente sabe que as mulheres sofrem violência política, né, de diversas formas, mas existem alguns tipos de violência que, pela experiência de vocês com o projeto, são tipos mais comuns de serem sofridos na internet, especificamente, pelo meio digital? No meio digital, a gente tem uma variedade, né? Então, a gente não pode falar que existe, a depender da. Peraí, eu descobri uma maneira aqui. Perfeito, Gabriela. E quando as violências que as mulheres sofrem no meio digital, porque a gente sabe que as mulheres sofrem violência política de diversas formas. No meio digital, quais seriam, pela experiência de vocês, os ataques mais comuns sofridos pelas mulheres? Os ataques, eles têm uma variação, né? Então, a questão regional, a questão de raça, até o cargo político, ou se é uma candidata, ou se é uma pessoa que já tem um mandato, eles variam o tipo de violência que essas mulheres sofrem no ambiente online. Mas tem quatro das quais eu destaco sempre, que uma é a calúnia, né? Que é quando alguém atribui falsamente a autoria de um crime para outra pessoa. Então, as mulheres costumam sofrer esse tipo de ataque. Uma das principais, o que a gente consegue mais ver, né, é a injúria. Então, são palavras de cunho ofensivo, depreciativas, xingamentos, até mesmo a alusão de gestos, mas no ambiente online, com o uso de emojis, memes, para ofenderem as mulheres. A gente também tem a difamação, né, que é quando você atribui um comportamento criminoso a uma pessoa sem necessariamente, né, essa pessoa ter cometido esse crime, que também está no Código Penal. E a ameaça. A ameaça é muito comum, principalmente candidatos e candidatas e mandatárias, via e-mail. A gente vê muito relato de mandatárias, até mesmo deputadas da Câmara dos Deputados, já sofreram ameaças via e-mail. E aí, ameaças que são direcionadas a elas, às suas famílias, ameaças que muitas vezes apresentam elementos pessoais, né? Fotos da candidata ou da política, endereço, local onde os seus filhos ou parentes moram ou estudam. Então, é algo que a gente fala que a ameaça é um dos graus mais elevados da violência política. Ela precisa ser sempre levada a sério, os outros também, né? Mas a ameaça é algo que a gente sempre gera o alertinha principal. E quando a gente fala da injúria, né, a gente tem vários tipos de injúria. Então, a gente tem injúrias que desqualificam, a gente tem injúrias que inferiorizam, a gente tem injúrias que apresentam uma espécie de descrédito ao intelecto ou à trajetória política dessas candidatas ou políticas. Então, a gente tem uma gama, né, de tipos de injúria que acontecem. Tem algumas que são muito comuns e a gente vê sempre, que é chamar as mulheres de mentirosa, vitimista, outros palavrões, né? Falar que essas mulheres estão roubando ou já roubaram. E
recentemente a gente tem visto uma nova modalidade de violência política no ambiente online, que está atrelada principalmente ao uso de deepfakes para fazer o que a gente chama de deep nudes, né? Que é usar a imagem da candidata ou a foto dela em vídeos ou fotos nuas com o objetivo de descredibilizá-la, né? E aí é uma atrelação, né, de desinformação, inteligência artificial e descredibilização dessa mulher na política. E aí eu citei esses pontos, né? A calúnia, a difamação, a ameaça, que são crimes previstos no Código Penal. Mas a gente também tem a desinformação em si, né? Como eu falei agora das deepfakes, e a fake news em geral, né? Que elas podem estar atreladas ao crime de calúnia e difamação ou não necessariamente, mas que infelizmente, né, a gente ainda não tem um arcabouço regulatório no dia a dia, né, que proteja essas mulheres. No período eleitoral, com o Código Eleitoral, a gente tem um arcabouço regulatório que protege não só as mulheres vítimas de violência política de gênero, mas os candidatos e candidatas de maneira geral, com relação à desinformação no ambiente online. Gabi, é interessante isso que você citou, porque você citou várias condutas, né, criminosas que já são tipificadas e que as parlamentares que são eleitas, que exercem mandatos, se queixam demais, né, fazem denúncias, enfim, são situações corriqueiras, infelizmente, né, ainda corriqueiras dentro das casas legislativas, né, tentativas de silenciamento, deslegitimação, enfim, né, injúrias, calúnias, tudo isso que você relatou, né. E aí eu queria te perguntar uma coisa assim mais pragmática mesmo. Quando elas recebem esse tipo de ataques, né, por meio de mensagens privadas, seja e-mail, né, seja ali nas mensagens privadas de mídias sociais, vocês recomendam que seja qual a conduta delas? Elas devem publicizar isso? De que forma elas podem denunciar isso, tornar isso público? Tem 2 pontos principais com relação a essa questão. Um grupo muito grande de ataques que aconteceram, principalmente as parlamentares, até mesmo deputadas federais, há mais ou menos uns 2 anos atrás, ele mostrou um comportamento que é um comportamento que a gente chama de ataque por atrelação. Então, os ataques, às vezes, via e-mail, ou ataques via mensageria privada, né, WhatsApp ou mensagem do Instagram, nem sempre o recomendado é a publicização imediata, principalmente com o nome do perpetuador ou do agressor. Por quê? Por conta de 2 pontos. Um é essa questão da atrelação. Então, grupos, principalmente grupos de jovens haters em plataformas online, né? Não vou citar os nomes, que se reúnem ali às vezes para jogar e aí acabam desenvolvendo esse relacionamento para fazerem ataques que eles chamam de haters, né? Eles se reúnem e eles têm disputas políticas, né, dentro desses grupos. Então, às vezes, um jovem de um grupo briga com um jovem de outro grupo. E aí ele consegue criar um e-mail com os dados desse jovem que ele brigou e fazer esse ataque de atrelação, que a gente chama. Então, o João falando que ele é o Otávio e fazendo um ataque em nome do Otávio e enviando um e-mail para uma parlamentar. Olá, eu sou o Otávio, eu sei os seus dados, porque eles também conseguem esses dados na internet, né? Antes a gente chamava de Deep Web, mas esses dados já estão públicos. Então, eu sou o Otávio, eu sei o seu telefone, eu sei o seu endereço, eu sei onde seu filho estuda e eu vou te matar. Então, foi isso que a gente viu, né? No cenário de ameaças que algumas parlamentares receberam há uns 2 anos atrás. Só que, na verdade, não era o Otávio que estava enviando aquele e-mail. Até se você fizesse às vezes você faz uma busca de IP, eles conseguem fazer essa máscara para parecer que era do Otávio, mas na verdade era o João. Então, nem sempre é recomendado você divulgar o ataque com o nome do perpetuador. Isso vale para tudo, porque eles querem fama, ou 2, pode ser um ataque do que a gente chama de atrelação. Um segundo ponto que deve ser avaliado sempre na publicação do ataque é:
você divulgar um ataque que você está sofrendo pode gerar uma nova onda de ataques para você. E aí você precisa ter uma preparação jurídica da sua equipe para poder preservar essas evidências. Porque se você recebe um ataque via e-mail ou você recebe um ataque numa mensageria privada, a priori só você está vendo aquilo. Então você consegue preservar aquela evidência, você consegue fazer um encaminhamento ou com a polícia ou com a justiça para você dar seguimento e entender o que está acontecendo com relação àquilo. A partir do momento que você publiciza isso, a gente sabe que grupos políticos, grupos desses tipos de grupos de jovens haters, eles vão falar, olha, está acontecendo um ataque aqui, essa pessoa é um alvo de ataque, então vamos atacá-la novamente. Então, a gente sempre recomenda aqui no PegaBot que seja feita uma avaliação se vale ou não a pena a publicação desse ataque. Como que essa avaliação pode ser feita? Então, você reúne seus advogados, a sua equipe de campanha, a parte da comunicação, para você avaliar os riscos ou não dessa publicação e para você ter certeza jurídica de que o que você está falando com relação àquele ataque é verdade, para não correr o risco do que aconteceu há 2 anos atrás, que algumas parlamentares divulgaram, inclusive, na tribuna, o nome de um perpetuador do ataque, e isso era um ataque de atrelação. Então, isso até mesmo prejudica a investigação criminal, né, na justiça, na polícia, e pode potencialmente até mesmo prejudicar a vida de uma pessoa que não cometeu esse tipo de ataque. Além de potencialmente gerar aí um risco de que a vítima, né, no caso a mulher que foi vítima ali da violência, depois seja processada, né, por essa pessoa que teve um impacto ali na sua vida e que não foi a que perpetrou mesmo a violência, né? Então, super arriscado isso, nunca tinha pensado por esse lado. Gabi, e com relação às fake news, né? A gente sabe que, bom, a gente tem as ofensas, né, as ameaças e tal, mas às vezes é simplesmente uma informação falsa, mas uma informação falsa que pode prejudicar ali o desempenho eleitoral daquela candidata ou daquela mandatária. Existem procedimentos adicionais que se podem fazer com relação à desinformação em si? Especificamente com relação à desinformação, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu resoluções específicas no que tange o período eleitoral. Então, no período eleitoral, as candidaturas estão salvaguardadas pelas resoluções do TSE, e essas resoluções, elas geram uma proteção a mais para as candidaturas. Por que eu digo uma proteção a mais? No arcabouço jurídico tradicional, por exemplo, as plataformas, elas não têm responsabilização, por conta do Marco Civil da Internet, de retirada de desinformação no ambiente online. Só que a resolução do TSE coloca uma responsabilidade solidária para as plataformas durante o período eleitoral. Então, o TSE, ele possui o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral, que é o SIAD. Então, as candidaturas que sofrerem não só desinformação, mas também discursos de ódio online, elas podem fazer essa denúncia nesse sistema. É só digitar SIAD com S, S-I-A-D, TSE, que você entra no sistema de alertas do TSE e você pode fazer a denúncia ali. Então, essas denúncias, elas são processadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, inclusive em termos de desinformação, com apoio de agências de checagem, que vão verificar se essa informação é falsa ou não. E, caso seja identificado que há, sim, informação falsa, o TSE comunica às plataformas e elas têm um prazo para retirada desse conteúdo do ar, com o objetivo, né, de cortar ali a transmissão dessas fake news. Então, durante o período eleitoral, a gente tem esse arcabouço muito importante, né, para as candidaturas, porque a gente sabe que durante o período eleitoral ocorrem muitas fake news, né, muitos processos desinformativos, e então você ter esse sistema do Tribunal Superior Eleitoral é um apoio a mais. E como eu disse, ele também atende a discursos de ódio, tá? Seja de raça, gênero ou outros. Isso é importante, né? Esse tipo de orientação eu acho que é essencial, né, Gabi? Porque as candidatas realmente às vezes não sabem a quem recorrer, né? Você teria, assim, voltando, né, ao que você falou,
como que elas podem coletar essas provas? Porque, às vezes, fazer a coleta dessas provas no meio digital é bem mais complexo, né? Do que no meio presencial, com testemunhas e tal, né? Quais são assim, as orientações mais básicas para elas coletarem, tanto na questão da desinformação, que você citou, o CIAD, né, do TSE, mas também na questão dos crimes mesmo, digitais de ódio, etc. Então, esse é um grande problema, porque as candidaturas ou as políticas, às vezes, olham um comentário, um xingamento, a tendência é apagar. Você recebe um e-mail de uma ameaça, então você quer apagar aquilo, você não quer ter aquilo na sua caixa. Só que essa não é a recomendação. A preservação da prova, ela é muito importante e tem critérios para que você faça essa preservação de provas. Por isso que aqui no Pegabot, um dos serviços, né, que a gente oferece, eu digo serviço, mas é um serviço gratuito, é a preservação dessas evidências. Então, hoje no Brasil, existem plataformas e ferramentas que fazem a preservação da evidência de uma forma que funciona como antes funcionava a ata notorial. Porque antes, se você sofria uma desinformação, um ataque digital, você precisava printar, levar no agente cartorial, ele olhava e fazia a validação. Ah, isso daqui é isso daqui mesmo. E aí você pagava por essa ata notorial. Então, hoje existem essas ferramentas que são mais simples. Uma delas, que é a que a gente usa aqui no Pegabot, chama-se Verifact. Então, ela consegue criar um ambiente virtual que cria um hash, que é um código que valida que aquela informação digital que está sendo filmada ou printada, ela realmente é aquilo que estava online. Por que que isso é importante? Porque a gente sabe que o trâmite judicial de ataques digitais e desinformação, quando chega muitas vezes na justiça, né, no juiz, para ele avaliar, se ele não tiver a comprovação real de que aquilo era aquilo naquele momento, ele não consegue, né? As pessoas, geralmente, os perpetuadores de ataques ou de desinformação, eles falam, mas eu não escrevi isso, porque, inclusive, a gente identificou aqui no Pegabot que tem um ciclo. Os perpetuadores mais profissionais, que a gente chama, eles fazem uma onda de ataque, por exemplo, e eles, mais ou menos entre 48 e 72 horas, eles apagam alguns comentários, sabe? Para que eles não sejam rastreados depois. Então, essa coleta de evidência, ela precisa ser rápida. Então, de preferência, entre 48 e 72 horas até o momento do ataque. Ela precisa ser feita com uma ferramenta, né, que capte esse hash, né, que seja uma ferramenta que seja aceita juridicamente, e ela precisa trazer contexto. Por quê? Quando chega na autoridade policial ou no juiz, você, mesmo que você tenha coletado com esse tipo de ferramenta, e você não dá o contexto de como que da onde que veio esse comentário, o porquê que esse comentário está acontecendo, e o porquê que isso é grave, a que tipos de crime potencialmente isso está atrelado, qual que é o que caracteriza esse tipo de ataque. É muito importante, porque a gente sabe, né, o nosso judiciário e as nossas polícias, eles não necessariamente estão tão antenados no que a gente fala de desinformação, de ataque digital, violência política de gênero. Então, nem sempre algo que é grave, eles consideram de fato essa gravidade. Então, você precisa coletar a evidência rápido, da forma correta e trazer o contexto para você garantir que você vai ter um acesso à justiça que seja realmente frutífero para você conseguir responsabilizar os agentes perpetuadores do seu ataque. Perfeito, Gabi. Até coloquei aqui para o pessoal acessar, né, o site do Pegabot, que é ir lá não só para utilizar o serviço, mas também para saber mais informações, né? Lá vocês explicam como é que funciona, enfim. E é isso, é um serviço que é gratuito, então um serviço que de fato vem como uma ferramenta extra, né, de uso social mesmo para combate e prevenção à violência política de gênero. Então a gente convida excelente, né? Excelente, né? Uma ferramenta super muito boa mesmo, útil, inovadora, né? enfim, e adaptada aos nossos tempos, né? Que é o que a gente precisa. E aí, Gabriela, indo numa linha mais pensando também no futuro, agora a gente
vai ter o segundo turno das eleições, depois iniciam-se os mandatos, né, das que foram eleitas, e as mulheres que não foram eleitas continuam ali como ativistas, nas redes sociais, como militantes. Vocês recomendam alguma maneira de prevenção dos ataques a ambientes digitais? O que pode ser feito para que elas tentem, né, se prevenir de serem mais, enfim, de continuarem sendo vítimas, né, nos ambientes digitais, nas redes sociais, no WhatsApp, enfim. O que vocês recomendariam? O primeiro passo é o gerenciamento das senhas. Então, a gente sabe que candidaturas, mandatos, geralmente compartilham senhas com toda a sua equipe, e isso torna muito vulnerável, principalmente os dados pessoais, né? Então, e o acesso às suas redes sociais. Então, a gente já viu casos, por exemplo, de roubo de Instagram ou roubo de senha para que seja acessado, por exemplo, uma nuvem de fotos pessoais da mandatária ou da candidata. Então, o gerenciamento de senha, você ter senhas fortes, é o primeiro passo para a sua segurança no ambiente cibernético. O segundo passo é você ter mecanismo de proteção dos seus dados pessoais, sejam fotos de familiares, inclusive de crianças, principalmente, porque tem muitos ataques que envolvem a publicação de fotos de filhos e filhas, sobrinhos e sobrinhas, dos endereços dos seus familiares e do seu também. Isso é muito importante. Então, a gente sempre recomenda que o mandato ele tenha ou uma pessoa ou contrate uma consultoria na Lei Geral de Proteção de Dados, né, em dados pessoais, para que ele consiga se resguardar enquanto mandato, mas também resguardar a política. A proteção online, ela é algo que a gente, por mais que a gente dê dicas, ela é algo que muda muito de acordo com cada cenário. Então, a gente recomenda também que seja feita uma avaliação de risco com profissionais especializados em segurança cibernética, para que sejam identificados os riscos de acordo com o cenário, o contexto em que a política vive. O monitoramento ativo, né, tanto dos e-mails e das redes sociais, é muito importante, porque, como eu disse, né, a preservação da evidência ela tem que ser feita de uma forma rápida. Então, se você não tem um monitoramento ativo das suas redes, que você consiga identificar nos primeiros minutos que um ataque está acontecendo, isso pode te prejudicar na preservação da evidência e também pode fazer com que o ataque seja escalonado muito mais rápido e você não consiga tomar as devidas providências. A gente também recomenda que seja criado um círculo de proteção, que a gente chama. Então, é você escolher pessoas do seu círculo familiar, pessoas do seu mandato em que você confie muito, e esse círculo de proteção vai parecer contraditório o que eu estou falando agora, mas é importante que esse círculo de proteção tenha acesso às suas senhas das suas redes sociais, para que, em caso de você perder o seu celular ou você perder o acesso, esse ciclo de proteção possa atuar. Além disso, esse ciclo de proteção tem um efeito psicológico. Então, caso você esteja sofrendo um ataque, a gente sabe que os ataques, ataques informativos ou ameaças, eles geram um efeito psicológico na política. Então, esse ciclo de proteção também vai ser responsável por te apoiar psicologicamente nesse momento, até mesmo para preservar essas evidências ou encaminhar a preservação dessas evidências sem que necessariamente você tenha contato com os xingamentos, ofensas que você esteja sofrendo. Aí a gente tem a parte da coleta de evidências, né, que pode ser feito com o apoio do seu círculo de proteção que esteja capacitado para mexer em ferramentas como o Verifact, ou podem entrar em contato com o Pegabot, que faz essa coleta dessas evidências, mas que tem que ser feito de acordo com os critérios que eu citei anteriormente. Um outro ponto é avaliar a publicação do ataque, que foi algo que a gente já conversou aqui. E o que a gente também faz aqui no Pegabot, né, que é documentar o contexto. Então, você trazer o contexto desse ataque. Tem um ponto que é muito importante. Geralmente, os ataques acontecem por algo que a própria política se destacou ou desenvolveu. Então, um discurso na tribuna, a participação em entrevista, em jornal, revista, algo em que ela falou. E a gente trazer esse contexto para essa documentação é muito importante, porque a gente começa a entender que, olha, qual é o tipo de gatilho que esses perpetuadores de ataque estão usando para me atacar? E você consegue entender melhor o cenário da violência política dessa forma.
É interessante isso que você fala, né, Gabi? Porque a violência política ela é uma reação mesmo à entrada das mulheres nesse espaço público, né? É quase como uma tentativa de retorno a uma situação ideal em que as mulheres não participavam, né, da vida política, não tinham, né, esse espaço, não ocupavam os espaços, né, os postos, os locais de poder, né? Então isso a gente percebe muito, né, nos ataques. Eles têm essa lógica por trás, né? Retirá-las, né? Afugentá-las, né? Silenciá-las. Então, eu acho que é interessante esse teu ponto. E aí, Gabi, uma última pergunta, eu queria saber de ti se vocês já têm uma avaliação desse processo eleitoral. Ainda estamos, né? Vamos ter ainda o segundo turno, mas no caso das eleições legislativas, né, para os legislativos municipais, para as câmaras de vereadores, a gente já encerrou. Vocês acham que, em comparação, né, com as eleições anteriores, com 2020, vocês já têm, assim, algum dado? Foi pior? Teve mais denúncia? Ou as mulheres estão mais conscientes, conseguiram se proteger? Como é que nós estamos andando aí? Esse ciclo eleitoral, ele teve uma diferenciação que foi a suspensão do X, né, antigo Twitter. E o X e o Twitter, tradicionalmente, é uma plataforma que ela aumenta o número de ataques digitais ou desinformação pela dinâmica da plataforma, né? Então, a interação ali, ela aumenta a possibilidade, inclusive, de nós, enquanto pesquisadores, vermos, né, essa dinâmica de como os ataques acontecem. Além da suspensão do X e do Twitter, a gente teve a decisão de algumas plataformas, como o Facebook, da suspensão do CrowdTangle, né, que era a ferramenta em que a gente fazia o monitoramento de ataques e o monitoramento, né, ativo ali das redes sociais em grande escala, das redes da Meta em grande escala, então o Facebook e Instagram. Com essa suspensão, a gente fala que a gente teve uma opacidade na violência política de gênero online. Então, a gente não conseguiu ver, de fato, tudo o que aconteceu. Em termos de denúncias, a gente recebeu mais denúncias, principalmente atreladas a essa questão da inteligência artificial, né, que é algo novo. Mas a gente ainda está processando os dados e as informações com relação ao período eleitoral de forma geral. Mas a nossa identificação é que com a suspensão do X e do Twitter, provavelmente esse número teve uma queda nesse período, mas é uma queda em que a gente não pode afirmar que não teve mais violência política de gênero. A gente sabe que hoje existe um comportamento, inclusive, pelo próprio comportamento da comunicação política no Brasil, que é a perpetuação desse tipo de violência política em espaços em que a gente não consegue ver e monitorar, nem mesmo a candidata, como grupos do WhatsApp, Telegram. Então, isso dificulta o rastreamento. Mas a gente ainda está processando as denúncias e os dados em que a gente recebeu para poder identificar realmente, fazer um cenário do que foram as eleições de 2024. É sempre um desafio, né? Ter acesso a essas estatísticas, a esses dados. Acho que a gente está atravessando aí um período em que está se mudando, né? Já se mudou, mas cada vez mais se mudando a forma de fazer política, tornando a política cada vez mais um espaço ali em que o ambiente digital é muito forte, mas ao mesmo tempo a gente não tem uma regulamentação das redes sociais no país, uma segurança da informação suficiente para, né, controlar, saber a origem de toda a informação que é colocada na internet, equipes preparadas o suficiente para lidar com esse tipo de crime, com esse tipo de conduta. Então, é um grande desafio, né? Imagino que vocês que trabalham com tecnologia associada à democracia e associada à representação de grupos minorizados estão se deparando, né, com essas questões, né, refletindo sobre essas questões cotidianamente, e a gente só agradece por ter entidades como o ITS e pesquisadoras e profissionais como você dispostos a entrar nesse campo que é novo e, ao mesmo tempo, já tão importante, né, para o funcionamento da política no país. Vou colocar aqui na tela o link, que é o link direto para quem quer utilizar, né, o Pegabot, Gabi, como uma ferramenta ali de apoio para quem teve ataques, né, sofreu ataques digitais, e deixo livre para, caso você queira fazer algum comentário adicional, algum comentário final, antes da gente finalizar o nosso videocast,
agradecendo, principalmente, a sua presença aqui com a gente mais uma vez, né, contribuindo com o nosso projeto mais uma vez, e agradecendo também pelo trabalho que vocês estão fazendo ali de interesse público no ITS. Que isso, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, Ana e Cris. Convido vocês a entrarem no site do Pegabot, lá tem um formulário para potenciais vítimas de violência política online, mas a gente também, boa parte, na verdade, quase tudo do que eu disse aqui, está lá no site de uma maneira bem amigável, então vocês podem acessar essas dicas no site também, e qualquer dúvida também podem entrar em contato com a gente nos contatos que tem no site. Estou à disposição para quem quiser conversar com a gente está super aberto. Muito obrigada, gente, mais uma vez. Muito obrigada, Gabi. Interessante demais o trabalho de vocês, parabéns, viu? Gente, entrem no site aí delas. E muito obrigada para quem nos assistiu até aqui. Compartilhem esse vídeo com quem você acha que pode ter interesse e acompanhem os nossos conteúdos aqui na Escola Virtual da Câmara, né, Escola Virtual de Cidadania. A gente vai estar sempre, até pelo menos no final deste ano, compartilhando novos materiais relacionados à violência política e também a outros materiais relacionados à participação feminina na política que vocês encontram aqui também nas trilhas da EVC. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, gente. Até mais.